Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto. Salmo de número 46. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é soprada pela boca do Senhor e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra do Senhor. Pedimos esse momento em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender as Tuas verdades nessa manhã e que saiamos daqui, ó Deus, transformados pelo poder do Senhor. Nós oramos, nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Na Romênia, um homem sempre dizia ao seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Certo dia, após um terremoto de intensidade muito grande, de quase acabar com a cidade, esse homem correu para a escola do seu filho e ele começa desesperadamente a buscar pelo seu filho, tirando todos os entulhos e todas as questões. Os pais começam a chegar e todo mundo, então, buscando encontrar os seus filhos. Vem mais homens para poder ajudar. As pessoas estavam trabalhando ali incansavelmente. Mas é interessante porque a história diz que um a um, cansados e desesperados, os pais vão deixando o trabalho e aquele pai continuava trabalhando para encontrar o seu filho. A sua promessa ao seu filho lhe renovava as forças: haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. Diz a história que, ao afastarem uma pedra enorme, com a ajuda de guindastes, ele chamou mais uma vez pelo seu filho. Uma voz doce respondeu: pai, eu estou aqui. Você está bem, meu filho? Sim, papai. Nós estamos todos bem, estamos com fome, com sede, mas nós estamos todos aqui debaixo de 2 pilares de concreto. Quando a televisão veio entrevistar o menino e perguntou se ele havia ficado com medo, ele emocionou a todos dizendo: não, eu falei para os meus amigos, não precisam ter medo, meu pai irá nos achar, porque ele prometeu sempre estar do nosso lado. Meus irmãos, quem aqui nunca passou por momentos em que nós olhávamos para as situações e parecia que tudo iria se acabar? Momentos de luta, momentos de angústia, momentos de dor. Obviamente você conhece muito bem o Salmo 23 e a Bíblia nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, mas a Bíblia também nos diz, o mesmo Salmo, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes no nosso caminhar nós passamos pelo vale da sombra da morte? E aí você olha para as situações, você olha para as circunstâncias, e humanamente falando, muitas das vezes nós não conseguimos encontrar uma solução, uma resposta, nós não conseguimos encontrar uma alternativa para a qual nós conseguiríamos sair dessa situação. E aí, de maneira extraordinária, o Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza, Ele vem ao nosso socorro, Ele vem em nossa direção, Ele derrama graça,
bondade, misericórdia, e Ele transforma a minha vida e a sua vida e a situação a qual nós estamos passando. Creio que isso não aconteceu nenhuma nem duas, mas inúmeras vezes na minha vida e na sua vida. Esse Deus que é refúgio e fortaleza. Esse Deus que é socorro bem presente nas horas das tribulações. Olhando para o Salmo 46, é difícil para nós definirmos qual é o seu contexto quando ele foi escrito. Alguns estudiosos vão dizer que ele tenha sido composto no momento em que suspendeu o cerco da cidade de Jerusalém por meio de uma terrível e dolorosa destruição, a qual Deus executou sobre o exército de Senaqueribe em 701, conforme você vai encontrar lá no livro de 2 do Reis, capítulo 19, do verso 35 e verso 36. Mas eu gostaria de dizer para você que qualquer que seja o momento em que o Salmo foi escrito, é possível nós afirmarmos que esse Salmo se encontra no segundo livro do Saltério, que vai do Salmo 47 ao Salmo 72, e juntamente com o Salmo 48, 76, 84, 87 e 122, eles formam uma categoria de cântico chamado Cântico de Sião, ou seja, cânticos de confiança. Esse povo estava confiando em Deus e por isso eles estavam louvando ao nome de Deus. Se você voltar mais precisamente, Salmo 46, Salmo 47, Salmo 48, eles formam uma trilogia de louvor que é celebrada uma libertação maravilhosa de Jerusalém dos seus inimigos estrangeiros. Esses salmos são designados para os filhos de Coré, ou seja, uma coleção dos filhos de Coré que inicia no segundo livro do Saltério, indo do Salmo 42 ao Salmo 49. Dito isso, eu gostaria de pensar com você nessa manhã a respeito desse Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza. Nós temos um Deus todo-poderoso, que governa, que sustenta, que abençoa, que está sentado sobre um alto e sublime trono, conforme diz o profeta Isaías no capítulo 6. Ele é santo, 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 mas esse Deus é o Deus que se inclina para ver o que se passa com os seus filhos. Então, eu gostaria de tratar com você nessa manhã no seguinte tema: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Primeira verdade que eu gostaria de extrair do texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ainda que enfrentemos aflições no percurso da existência. Se nós olharmos do primeiro verso, você vai encontrar os adjetivos refúgio e fortaleza atribuídos a Deus. Nós encontramos no final do Salmo o salmista afirmando que Yahvé dos exércitos está com o seu povo, ou seja, Ele é o Deus que caminha com os seus filhos. Entendemos que o objetivo do salmista, ao dizer que Deus é para o seu povo refúgio e fortaleza, ele está exaltando o poder, a benevolência de Deus para com o seu povo, tão quanto querer mostrar o quão ele está disposto a oferecer para mim e para você, nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, assistência. Porque nós não temos um Deus ausente. Nós não temos um Deus que, às vezes, está disposto a nos abençoar. Nós não temos um Deus que está lá no céu, num lugar muito distante, que em algumas circunstâncias, em algumas situações, Ele vai nos ouvir. Me chama a atenção porque o salmista faz questão de dizer que ele usa essa expressão, socorro bem presente nas tribulações, uma vez que a tradução bem presente significa para a prontidão em ser achado. Você deve se lembrar do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, quando ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, Ele é o Deus que está perto de nós. O salmista está declarando que Deus é o seu refúgio, Ele é o abrigo que protege do perigo, Ele é a sua força, pois ele encontrou segurança e coragem para confiar no Senhor. Assim, nós não precisamos temer a despeito dos muitos perigos que nós enfrentamos. O texto continua e no verso 2 e no verso 3,
Ele vai agora para um extremo e ele diz, olha, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Primeiro ele diz, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, uma conclusão, e ele chega à conclusão que mesmo Deus sendo o seu refúgio e fortaleza, nós podemos passar por diversas aflições, mas nós temos a presença de Deus conosco. A conclusão do salmista é: ainda que eu passe por várias tribulações, eu tenho um Deus presente na minha vida. Eu tenho um Deus todo-poderoso que cuida de mim. Entenda, irmãos, a expressão não temeremos não está dizendo que nós não vamos passar por lutas. A expressão não temeremos não está dizendo que a mente dos crentes e dos salvos, a nossa vida está completamente protegida pelo Senhor, no sentido de que nós não vamos passar pelo vale da sombra da morte. O que o salmista está dizendo é que mesmo em meio ao vale, mesmo em meio às dificuldades, nós temos a confiança no Deus Todo-Poderoso. A nossa vida está nas mãos dele. E aí o salmista, de maneira prática, para expressar a sua confiança em Deus, ele vai usar um paralelo sinonímico aqui, coloca propositalmente um exemplo extremo da natureza em fúria. O mar está rugindo, as coisas estão caminhando da pior maneira possível. E ele está dizendo, olha, portanto eu não tenho o que temer. E a ideia é apontar o propósito exatamente para os povos que se levantam contra Jerusalém, provavelmente a própria Síria, comandada pelo rei de Senaqueribe, que se levantou contra Jerusalém, a fim de destruí-la. Todavia, o salmista diz, a presença de Deus é o conforto nas horas de terríveis aflições. Nós temos um Deus que olha para nós e caminha conosco. E é por causa disso que o salmista está louvando e bendizendo ao nome de Deus. Me chama a atenção porque você vai olhando para a Escritura, e é um relato na própria Escritura, um exemplo negativo de confiança em Deus, que nos é contada pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 8, verso 23 a 26, ele diz, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos, perguntou-lhe então Jesus, porque sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Me chama a atenção porque os discípulos estavam caminhando com o mestre, eles sabiam quem era o mestre, vem a tribulação, eles ficam desesperados. Jesus estava na polpa dormindo, diz o texto bíblico, eles vão lá e acordam Jesus e diz, olha, Senhor, o Senhor vai continuar dormindo, nós estamos desesperados. Jesus é o Todo-Poderoso, ele levanta, diz o texto que ele acalma aquela tempestade e fez-se grande bonança. O salmista está dizendo, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, Deus é o refúgio para o seu povo. Deus é o refúgio para o seu povo. A terra pode tremer, o mundo pode abalar, o mar pode se revoltar, os inimigos podem nos atacarem, aos nossos olhos todas as coisas podem parecer da pior maneira possível, mas Deus jamais deixará os seus filhos. E essa é a verdade que eles deveriam confiar. Portanto, meus irmãos, devemos confiar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como nos diz o salmista. Ainda que venham as dificuldades, ainda que venham os montes se abalando, ainda que os montes se estremeçam,
Em outras palavras, ainda que tudo conspire contra nós, nós não podemos esquecer de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Segunda verdade que eu gostaria de destacar no texto. Um segundo aspecto, pois além de Deus ser o nosso refúgio e fortaleza, ainda que enfrentemos aflições no nosso percurso da existência, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza porque Ele guarda a sua cidade e se faz presente no meio dela. Se você voltar os seus olhos, a partir do verso 4, o texto diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Perceba que o salmista nos apresenta o segundo efeito de Deus ser o refúgio nas horas das tribulações, por meio de um contraste entre a cidade de Deus e o restante de todas as cidades da terra. Embora não houvesse nenhum mar rugindo, mas somente uma tênue corrente fluindo para pôr em defesa contra as ondas das quais fizera menção, com essa expressão ele alude à torrente que fluía de Siloá, que atravessava a cidade de Jerusalém, conforme você vai encontrar lá em Isaías capítulo 8, verso 6, que diz: em vista desse povo ter desprezado a água de Siloé, que corre brandamente, e de estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Ou seja, os estudiosos vão dizer que o salmista está falando exatamente das águas tranquilas de Siloé. Ele estabelece então um contraste com as águas espumantes do verso 3º. E o seu objetivo nesse contraste é mostrar que a graça de Deus é para eles a única e suficiente proteção, independentemente da assistência do mundo. É aquilo que o pastor Robert acabou de dizer para as crianças. Os grandes muros cercavam as cidades para que eles ficassem protegidos. O que o salmista está dizendo para mim e para você, que independentemente da assistência do mundo, Deus é para nós a única e suficiente proteção para as nossas vidas. O grande reformador do século XVI, Calvino, falando da implicação dessa verdade, ele diz, abre aspas, de maneira similar, o Espírito Santo ainda nos exorta e nos encoraja a nutrir a mesma confiança, ou seja, que desprezando todos os recursos do que a si mesmos se magnificam contra nós, preservemos a nossa tranquilidade em meio à inquietude e perturbação e que não nos entristeçamos, nem nos envergonhemos por causa da nossa indefesa condição, enquanto a mão divina estiver estendida para nos salvar. E assim, embora o auxílio divino venha ao nosso socorro de uma forma secreta e tênue, com fluir de serenos ribeiros, todavia ele nos comunica mais tranquilidade mental do que todo o poder do mundo fosse acumulado para nosso auxílio, fecha aspas. O que Calvino está dizendo é que tudo que nós temos, tudo aquilo que nós consideramos como algo que pode cuidar de nós e que pode resolver os nossos problemas, Calvino está dizendo, considera isso tudo como nada, porque quem pode guardar os seus filhos é o Senhor. Não há dúvidas que existe a reprovação da vã confiança daqueles que se encontram bem protegidos e além do alcance de todo e qualquer perigo, os que buscam ansiosamente fortificar-se de todos os lados, com os invencíveis anteparos do mundo, parece deveras concluir que são capazes de impedir que os seus inimigos se aproximam, como se eles fossem donos, eles tivessem a força de todos os lados. Mas o que o salmista está dizendo para nós, irmãos, a cidade de Deus estava sendo ameaçada por situações vizinhas, nações vizinhas, mas os habitantes de Jerusalém foram calmamente confiando em Deus. O mar estava revolto. As circunstâncias não eram as melhores possíveis. Mas o povo de Deus estava descansando no Senhor. E eu creio que essa é uma das nossas grandes dificuldades.
Eu, como pastor, tenho grande dificuldade em descansar completamente. Nosso coração é ansioso demais. Do pastor Robert não é, ele é tranquilo, mas o meu não é tão tranquilo assim. Ainda mais agora vivendo esses dias à procura de um novo campo, às vezes o coração é tomado por uma ansiedade. Deus, aonde o Senhor vai prover para mim? Às vezes a minha filha mais velha pergunta, pai, para onde nós vamos? Falei, Deus já sabe, Ele só não quer me contar ainda. É no tempo dEle, é na hora dEle, é do jeito dEle. Mas eu olho para o Salmo, e esse Salmo tem feito muito bem ao meu coração, nesses dias, especialmente em angústia, esperando alguma resposta, em ver o agir de Deus, para onde Ele vai nos levar, porque nós somos cuidados por Deus. Nós somos protegidos pelo Senhor, Ele não desampara os seus, Ele cuida da sua cidade, Ele cuida do seu povo, Ele não nos deixa sozinhos. O texto ainda vai dizer, as evidências internas, as moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, e a vé dos exércitos, isso tudo aqui refere diretamente ao relacionamento de Deus com Jerusalém. O relacionamento de Deus com seus filhos. De acordo com as predições de Deus através de Moisés, para os israelitas, enquanto ainda estavam no deserto, Jerusalém veio a ser a cidade central de Israel, a morada do Altíssimo, o lugar onde o templo foi edificado. E o texto está dizendo para mim e para você de que Deus está com o seu povo. Você vai para o verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Ou seja, mais uma vez, o salmista está mostrando que a segurança da igreja consiste nisso, que Deus habita no meio dela. A segurança da igreja presbiteriana Betânia é de que Deus habita no meio da igreja. Que Deus é o dono dessa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele está no meio dessa igreja. Ele é que conduz essa igreja. E tudo isso para a glória do nome dEle. E o salmista está dizendo para mim e para você, Deus está no meio dela, jamais Ele vai abandonar a sua igreja, Deus ajudará desde antemanhã. A santa cidade não se moverá, nem se abalará, uma vez que Deus habita ali, está sempre pronto a ajudá-la. Mais uma vez eu preciso relembrar você, nós não temos um libertador ausente. Nós não temos uma defesa que às vezes está presente, mas o Senhor vive com o seu povo, o Senhor está no meio do seu povo, consequentemente, eu posso descansar na provisão desse Deus, eu posso descansar que esse Deus está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. E aí você vai dizer, pastor, mas o texto diz que no verso 5, jamais será abalada. E essa expressão é um tanto quanto que intrigante, porque nós sabemos que a cidade de Jerusalém realmente caiu diante dos babilônicos no ano de 586 a.C. Ou seja, se não é a cidade física de Jerusalém, a pergunta a ser feita é de que cidade o salmista está falando? Ele está falando da Jerusalém transfigurada. Pois pela presença e domínio do Senhor no meio dela, como expressa a primeira expressão desse verso, ou seja, aquela que permanecerá pelos séculos dos séculos, conforme você vai para Apocalipse 22, verso 5. Aquela que Isaías também, em relação a esse salmo, retrata ampliadamente na sua visão escatológica, no seu capítulo 33, verso 21, mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rio e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Ou seja, o que o salmista está dizendo, ele está contrastando a alegria da pequena Sião com o desprezo das impotentes nações por meio da sentença jamais será abalada. Logo o salmista então mostra que a segurança da cidade consiste exatamente nisso, Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio dos seus filhos. Nós temos um Deus sempre presente. E aí a expressão ainda diz que Deus ajudará desde antemanhã.
literalmente, Deus ajudará bem cedo ou imediatamente. Quando nós clamamos, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, lembra do salmista, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Quando nós clamamos, quando nós buscamos, se desejamos ser protegidos pela mão divina, devemos preocupar que Deus habite no nosso meio, pois toda a esperança da segurança depende unicamente da sua presença, e Ele habita em nós com nenhum outro propósito, senão para preservarmos de sermos injuriados. Você vai para o Salmo 121, verso 4, o texto diz que eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda Israel. Ele não dorme, ele não cochila, mas ele é o Deus presente. Ele é o socorro bem presente. Verso 6, irmãos. Bramos nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O salmista está, mais uma vez, reforçando a ideia de que Deus é o defensor de Jerusalém. Deus está no meio do seu povo. O Deus ao qual nós servimos é o Deus que, segundo a palavra, Ele faz ouvir a sua voz, e só Ele falando, toda a terra se dissolve. O profeta Naum vai dizer isso. Ele é poderoso. Acabamos de citar aqui o episódio do Evangelho de Mateus, quando Jesus está na polpa do barco dormindo e os discípulos o chamam, e apenas com a sua voz Ele fala e o mar se acalma. Enquanto todas as nações precisam agir com grandes esforços para que os reinos não se abalem, Deus apenas com a sua voz fala e tudo se resolve. Não precisa de esforço humano, não precisa de um exército. Lembra do salmista, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. É inútil. Todo o nosso esforço, o esforço de todas as nações, de todos os reinos, para que não se abalem, Deus faz apenas com a sua voz. O profeta Naum diz, no capítulo 1, verso 5, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. O profeta Amós, capítulo 9, verso 5, diz, o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete. O salmista diz, verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sendo uma conclusão da segunda divisão do Salmo, Deus está conosco. Nesse verso nós somos instruídos acerca do modo como podemos aplicar para o nosso próprio uso as lições que as Escrituras, por toda parte, registram concernentes ao infinito poder de Deus. Seremos capazes de fazer isso quando cremos que fazemos parte do número daqueles a quem Deus recebeu no seu amor paternal, em quem Ele cuida. O salmista novamente alude em termos extraordinários. O louvor confiante, pois é onde disso que Deus nos elegeu para sermos o seu povo particular, comprados pelo sangue de Cristo, a fim de fazer notório o seu poder, nos preservando, nos defendendo, sendo chamado Deus dos exércitos. Todos aqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia está dizendo de que Deus é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está no meio do seu povo. Deus ajudará desde até amanhã o seu povo. Pois o Deus a quem servimos é o Deus que se preocupa com os seus filhos. É o Deus que tem uma relação de amor. É o Deus que tem uma relação de ajuda, de cuidado, de manutenção da sua criação, sendo um Deus pessoal. Por causa disso, Ele deve ser o nosso único objeto de amor.
Ele está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Terceiro e última verdade. Vou parar de falar, senão o reverendo Robert não me convida nunca mais. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, em terceiro lugar, pelas evidências reais efetuadas no decorrer da história. Eu acho magnífico porque o texto diz, olha, Deus é o socorro, nosso socorro bem presente. Ele diz que, ainda que todas as coisas digam não, Deus está presente. Ele diz que Deus se faz presente no meio do seu povo, no meio da sua igreja, mas agora o salmista para e ele olha para fatos concretos. Vinde e contemplai, ou seja, presenciai, para e olha tudo que Deus já fez. Nós temos uma grande dificuldade de parar e reconhecer os grandes feitos de Deus na nossa vida, não é verdade? Se nós sentarmos para conversar e contar a nossa história, provavelmente as coisas negativas foram as que mais marcaram a sua vida. Eu tenho algumas tias e Deus já levou a maioria delas, e ficou só uma, irmãs da minha avó, porque elas gostavam de se reunir para discutir, e era uma campanha entre elas para saber quem tinha mais doença. Eu tenho artrite, artrose, problema no joelho, problema na perna, problema disso, pressão alta, problema no coração. Deus já levou quase todas, sobrou só uma. Eu nunca vi as minhas tias se reunirem para contar dos feitos de Deus. Estou pegando o exemplo da minha família, para dizer que nós também somos assim muitas vezes. Nós não paramos para olhar o que Deus já fez. E quantas coisas Ele já fez. Depois do salmista dizer que a nossa confiança precisa estar em Deus, ele então passa agora de uma maneira extraordinária, formando o clima-se apropriado. O salmista está convocando o povo para que vejam e mantenham diante dos seus olhos as manifestações realizadas pelo próprio Deus, em favor dos seus filhos, com o objetivo de preservá-los. Ou seja, o salmista está nos chamando para não tirar dos nossos corações, a não tirar dos nossos olhos a certeza da estabilidade das promessas de Deus, a não nos tornarmos ingratos diante de Deus, a olhar apenas para as coisas e reclamar e murmurar, mas tudo que temos e tudo que somos vem das mãos de Deus e tudo é para a glória de Deus, porque muitas vezes nós queremos a glória para nós, e que o salmista está querendo dizer, olha, a bandeira deve ser levantada, o Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Sustentador, é o Deus que tem feito tudo isso pela vida de vocês. Vinde, parem e contemplem as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, Ele põe em termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, e queima os carros no fogo. O Senhor sempre esteve à frente. É Deus quem sempre conduziu a vida do seu povo. Ele então está descrevendo de maneira dramática uma sequência de ações bélicas, justificando que Yahvé, o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Entenda, irmãos, o salmista está mostrando para nós, e ele está empenhado em mostrar para nós que nós estamos em paz por causa do trabalho de Deus. É Deus quem está à frente, é Deus quem conduz. Assolações efetuou na terra, Ele põe termo à guerra, diz o texto. Até os confins do mundo, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança. Deus exerce o total controle sobre todas as guerras, como nós vemos no Salmo 48, verso 10, por exemplo. Com o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Ou seja, Deus está controlando todas as situações e governando sobre tudo. Às vezes nós não compreendemos isso. Olhamos para o Brasil, olhamos para a situação em que o mundo se encontra e às vezes nós temos a compreensão de que Deus está inativo, mas Deus continua no controle de todas as coisas.
Deus está no controle, Deus está governando sobre todas as coisas. Ele quebra o arco, e a expressão quebra o arco aponta para o envolvimento, para o empenho de Deus que determina a paz. O arco deixará de ser usado para efeito de matança, pois o arco divino terá exterminado os exércitos pagãos. As lanças deixarão de existir quando a lança de Deus tiver atravessado todos os adversários. As fogueiras das batalhas, os campos de batalhas, deixarão de existir quando o fogo divino tiver consumido todas as coisas. Ou seja, nós temos um Deus que trabalha por nós. Ele queima os carros no fogo. E aqui provavelmente, segundo a maioria dos estudiosos, é aquela questão onde o costume de recolher os despojos, quando termina-se a guerra, em uma pilha e colocar fogo nele. Mas a ideia do salmista aqui, à luz de um exemplo particular, se propõe a mostrar quão poderosamente Deus costuma defender o seu povo. Pois em várias oportunidades Deus defendeu o seu povo dos inimigos. E então nós chegamos ao verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tenho afirmado, irmãos, que esse talvez seja um dos versos mais difíceis de nós obedecermos ao Senhor. Aquietai-vos, você consegue? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todas as nações e todos os povos devem se aquietar diante de Deus. O salmista está convocando o povo a confiar, a reconhecer e se aquietar na soberania do Senhor, uma vez que Ele é aquele que frustra todos os intentos dos inimigos. Interessante, reverendo Robert não combinou nada comigo, mas a palavra dele para as crianças. Quando a criança está desesperada, ela corre para o braço do pai e da mãe e ela se acalma, não é assim? Pode ter quebrado o braço, quebrado a perna, está sangrando, está doendo, mas quando a mãe abraça com seu abraço de amor e de cuidado, a criança se acalma. O texto está dizendo para nós, como filhos, como servos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquieta na presença do Senhor. Como eu já disse e repito, nós não temos um Deus ausente. Por isso o salmista diz, olha, pare e contemple o que Deus já fez. Vocês têm experiências demais para reconhecer e para saber que esse Deus é o Deus que opera na vida de vocês. Por isso, aquietam e saiba que eu sou o Senhor, eu estou no controle, é eu quem governo, é eu quem sustento, é eu quem faço todas as coisas por vocês. Mas o nosso coração ansioso demais, desesperado demais, querendo as coisas para ontem, para o mês passado, você não consegue se aquietar. Mas a ordem do Senhor é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aí o texto termina, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Novamente ele repete o que ele disse lá no verso 7. A fim de que o povo pudesse confiar plenamente que Yahvé dos exércitos, aquele que possui todo o poder, estava com eles a fim de defendê-los e preservá-los. Pois diferente de todos os demais, eles são o povo daquele que controla toda a história conforme lhe apraz. E Deus já deu provas suficientes de que Ele é o Deus que cuida dos seus. Eu creio que nós podemos dizer como Samuel pôde declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode fazer isso de maneira pessoal, olhando para a sua vida, olhando para o seu passado. Quantas vezes Deus já interveio na sua história, sendo o nosso constante refúgio e fortaleza. Mas nós podemos fazer isso também de maneira comunitária,
olhando para o que Deus já fez na vida da igreja. Quantas vezes ele já quebrou o arco, já despedaçou as lanças dos inimigos da igreja? Várias vezes. Enfim, ele é o nosso refúgio e fortaleza de crentes como Lutero, que mesmo em meio a não poucas aflições e perseguições, se aquietou e soube que Deus era o seu castelo forte. Por fim, irmãos, concluindo, nós não temos dificuldade em dizer que esse salmo nos ensina que mesmo em meio às aflições, Deus exorta os seus filhos a confiar completamente em Deus, a depender completamente em Deus. Precisamos confiar no Senhor, pois Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele está sempre presente. Portanto, a afirmação, Yahvé dos exércitos está conosco, presente no verso 7, no versículo 11, além de reafirmar a verdade de que Deus de Israel é o Deus pessoal que vai à frente do seu povo, conduzindo, servindo, o texto também nos aponta para o texto do profeta Isaías 7,14, que nos diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará de Emanuel. Você vai estudando as Escrituras, essa profecia se cumpre nos Evangelhos. Você vai no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, verso 23. O texto diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa é a grande verdade. Essa é a grande mensagem. O Senhor Jesus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, se fez presente na vida dos seus filhos, e Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em meio às dificuldades e tribulações, nós temos um Deus que olha para nós com misericórdia e com graça. Você vai olhando as Escrituras, e o Deus Yahvé na pessoa do seu Filho, conforme diz o autor aos Hebreus, capítulo 2, verso 16, Ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ou seja, Ele é o Deus que se envolve nos mínimos detalhes da nossa existência. Continuando ainda em Hebreus capítulo 4, o texto vai dizer que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vê o cuidado de Deus com os seus filhos. Ele é o Deus que socorre a mim e a você. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Temos o sacrifício vivo, perfeito. Ele continua cuidando de nós. Ele requer de nós santidade de vida. Ele quer de nós uma confiança total na sua palavra. Ele quer que nós o entreguemos completamente nas mãos dele, que ele de fato seja o nosso guia, que ele seja o nosso protetor, que ele seja o Deus das nossas vidas, que ele seja o único objeto do nosso amor. Por isso, meu desejo nessa manhã, para mim, para você, para nós, que você possa descansar nesse Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Eu não sei como é que você veio para a igreja hoje. Mas Deus conhece o seu coração por completo. E a palavra do Senhor nessa manhã: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está com você. Ele é o Deus que não nos abandona. Ele é o Deus que não nos deixa caminhar sozinhos. Ele é o Deus que começa uma boa obra em nós, como diz Paulo, e Ele vai completá-la até o dia
de Cristo Jesus. Por isso, se aquiete em Deus, descanse em Deus e viva para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.